express how I feel, 'cause words aren't why love is real. There was a message in a bottle at the bottom of the sea. Somebody missed a graph with paper accidentally, so their letter never made it to the lover they adore. I had to fish it from the ocean floor. And I know you won't believe me, but I swear to God it's true. The letter said I love you, but I don't know why I do. And that's exactly when it hit me, that's exactly how I feel. As though my love is real. Don't know why I love you, I just do. Now I have under 50 seconds to finish the song. It's still surprising, people wonder how it lasted so long. Do you remember when we wed, how everyone said it was wrong? But really, who cares how they feel? 'Cause why as friends aren't why love is real. And I don't know. Oi gente, aqui é a Bruna Vieira do blog Depois dos 15 e eu tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre assuntos que a gente já comentou lá no blog. Eu tô prometendo isso há um tempão e eu espero que vocês curtam e continuem assistindo e compartilhando o vídeo pra continuar fazendo toda semana, tá? Pra quem não me conhece ou nunca acessou o blog, enfim, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha vida. Meu nome é Bruna Vieira, eu nasci em Leopoldina, que é uma cidade que fica no interior de Minas Gerais. E eu criei um blog há 3 anos atrás, porque eu levei um fora de um cara. Foi uma desilusão amorosa e como na época eu era super tímida, não tinha muitos amigos e vivia no computador, eu comecei a desabafar no blog. E com o tempo o blog foi crescendo, as meninas foram se identificando e eu amadurecendo. Então eu comecei a falar sobre outros assuntos, tipo moda, maquiagem. E isso acabou me mudando um pouco, porque eu comecei a, sei lá, maquiar melhor, a me vestir melhor. Então eu comecei a namorar outros caras, eu fiz outros amigos. E o blog acabou se tornando a minha profissão. Eu mudei pra São Paulo no começo do ano, quando eu tinha 17 anos. Eu fiz 18 agora em maio. Quando a gente mora com os nossos pais, é como se a gente vivesse numa bolha, assim. A gente não tem noção do que o mundo é de verdade. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, a primeira semana foi a mais complicada, porque assim, eu tinha acabado de sair de uma época de formatura, toda aquela empolgação com os meus amigos, e logo na semana seguinte eu mudei pra cá. No primeiro dia foi aquela, minha mãe tava aqui ainda, foi aquela coisa de comprar os móveis, de organizar as coisas, então eu me diverti bastante. Só que quando a minha mãe foi embora, eu comecei a perceber como era a vida de verdade, porque eu me sentia muito sozinha. Gente, eu ia no mercado pra conversar com a menina do balcão, de tão, assim, carente que eu fiquei. Eu acho que quem muda pra morar sozinho deve sentir a mesma coisa. E às vezes eu ainda tenho a sensação de que eu vou acordar do nada e vou ter que estudar a manhã inteira pra uma prova de matemática, ficar à tarde com os meus amigos lá do Cefet e tentando decorar uma fórmula impossível. Mas eu acho que isso quer dizer que eu tô amadurecendo e tal. Eu sempre tive uma imagem muito cinza de São Paulo. Eu acho que sempre que eu olhava no livro de geografia, quando tinha uma imagem de São Paulo, era uma imagem cheia de prédio, uma cidade triste, sabe? E quando eu mudei pra cá, eu percebi que não é bem assim. Por exemplo, quando eu vou na rua, eu me sinto tão igual a todo mundo. Eu acho que no interior, eu sempre, quando eu punho o pé pra fora de casa, eu me sentia diferente, porque eu já passava batom vermelho pra ir pra aula, eu punha umas roupas diferentes, porque eu gostava de ser assim. Mas na minha cidade eu percebia que as pessoas encaravam e olhavam e eu me sentia diferente. E é uma sensação que no começo eu me sentia muito mal por me sentir diferente, mas depois eu comecei a gostar. Aqui em São Paulo não tem essa, você vai na rua e você sempre vai encontrar alguém mais bizarro que você. As pessoas são tão diferentes que você começa a se sentir normal por estar no meio das pessoas. E essa sensação é uma sensação estranha, porque ao mesmo tempo que é bom, você se identifica com a cidade, você se sente muito igual, como se fosse só mais uma. E não é legal você achar que você é só mais uma no mundo, sabe? Porque o legal é você sentir que você pode fazer a diferença de alguma forma. Nos últimos 2 anos a minha vida mudou completamente porque eu realizei os maiores sonhos que eu tinha. O primeiro, que era fazer intercâmbio. Eu fiz 1 mês de intercâmbio pela CI e eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo tudo o que aconteceu no intercâmbio.
Eu adotei uma cachorrinha, que meu sonho sempre foi ter uma cachorrinha e minha mãe não deixava. Daí no Natal eu fiquei enchendo o saco dela por um mês, falando: mãe, por favor, eu sou uma boa menina, mãe, por favor. Aí ela deixou. Eu decorei o quarto do jeito que eu queria, porque lá no interior o meu quarto não era tão legal. Eu conheci muita gente nova e pessoas que têm o mesmo gosto que eu, que se interessam pelas mesmas coisas, que tipo, curtem ficar na internet o dia inteiro, que gostam de determinada banda, que gostam de determinado lugar. E eu acho que conhecer tantas pessoas assim, que ao mesmo tempo que se parecem comigo, que eu me identifico, tem um jeito, enxergo a vida de um jeito completamente diferente, isso me mudou muito. E aqui, as pessoas que eu ando e converso são pessoas muito mais velhas. Então isso acabou me mudando um pouquinho. E você já deve, quem acompanha o blog, já deve ter percebido isso nos textos, no estilo de fotografia, enfim, em tudo. Aqui em São Paulo eu me sentia super carente. E eu e a Aline, que é a menina que mora comigo, a gente teve a ideia de adotar uma gatinha. Que gato é muito mais fácil de ter em apartamento, porque às vezes eu viajo e fico uma semana fora, às vezes a gente sai e ela fica o dia inteiro sozinha. E gato é ok, porque ele aceita isso, porque ele consegue, ele não é tão carente quanto o cachorro. Tipo, se a Zoe ficar um dia inteiro em casa sozinha, ela vai formar uma confusão e todos os vizinhos vão me odiar em uma semana. Então, e eu tenho uma história super complicada com gato, porque quando eu era mais nova, eu tinha periquitos de estimação. Periquitos. E eu andava com meu periquito no dedo. E os gatos iam lá em casa pra matar os periquitos. Eles comiam os periquitos. Eu odiava gato, odiava. Eu não podia ver gato, que eu morria de medo. Quando eu era pequenininha, o meu pai falava que gato era mau, que gato era um bicho feio. Então sempre que eu via gato eu começava a chorar. Eu aprendi a gostar de gatinhos com a Summer, e isso é super legal. Se você sempre teve vontade de ter um animalzinho de estimação e não tem, porque acha que gato é um bicho perigoso, é um bicho que você tem medo de gato, não tem dessa. Procura um lugar pra você adotar um gatinho. Aqui a gente foi num lugar que chama Cobase. Ai, se eu falar errado vocês vão ficar me zoando, mas eu acho que é Cobase. A gente foi lá e tinha um montão de gatinhos super fofinhos. E a Summer tava debaixo, tipo assim, tinha uma gaiola com sei lá quantos gatinhos e tinha um tapetinho. Aí debaixo, a Summer tava deitada debaixo do tapetinho. Daí eu passei e vi que tipo, tinha um negócio respirando, mexendo embaixo de todos os gatinhos. Aí na hora que eu olhei era outro gatinho. Aí a gente tirou ela da gaiola lá e ela tipo abraçou a Aline. Então ela falou: putz, é essa, tem que ser essa. E todo mundo pergunta: ah, Bruna, você tem alguma coisa com a atriz Zoe? Porque o seu cachorro chama Zoe e a sua gatinha chama Summer. Então, não foi só por causa da atriz. Eu gosto muito da atriz, principalmente dos personagens que ela faz, eu me identifico pra caramba. Mas o nome da Zoe veio porque eu tinha um fake há um tempo atrás, que era de uma menina que chama Zoe, uma loirinha. Eu não sei como fala sobre o nome dela, eu acho que é Zoe Kimball, não sei. Mas eu adorava esse nome, Zoe. E quando eu adotei a cachorrinha, minha mãe queria que eu colocasse o nome de Mel, Lala. Sabe aqueles nomes de cachorro, tipo, muito comuns? E eu não queria, basta o meu nome, que é Bruna, que é super simples assim. Tipo, que apelido que você dá pra Bruna? Bru? Bubu? Não tem apelido. Mas aí a gente decidiu, aí eu coloquei o nome da Zoe de Zoe. E a minha avó não aprende a falar Zoe, ela fala Zoia. É muito engraçado, porque eu chego lá em casa, ela gritando Zoia. Eu falei assim: não é Zoia, Zoe, porra. Mas aí a Summer, a gente ia colocar Paris ou Summer, a gente é muito hipster. Mas aí a gente acabou colocando Summer e ficou essa coincidência. Eu gosto de todas as coisas que uma garota da minha idade gosta. No meu quarto eu tenho uma coleção de livros, porque eu adoro ler. E sempre que eu viajo eu não consigo não passar na livraria e comprar pelo menos uns 3 livros e ficar lendo na viagem. E eu também tenho uma coleção de câmeras, que são câmeras que também cada uma tem sua história. E talvez no próximo vídeo eu mostre pra vocês e conte um pouquinho de cada uma. Porque todo mundo tem uma impressão muito assim: ah, você é blogueira, você não faz nada. Cara, eu acordo, vou pro computador e começo a responder e-mail, atualizar as redes sociais do blog, começo a ver o que eu vou postar. E é tão engraçado que eu peguei o costume, um costume tão forte de postar, que quando eu não posto, vou dormir, tipo, com um post só no blog, é como se estivesse faltando alguma coisa. Sabe quando você vai deitar e você não escova o dente? Fica aquela sensação: por que você não escova o dente? Levanta, vai fazer isso, levanta, vai fazer isso. E é essa sensação que eu tenho quando eu não posto. Eu acho que meio que já se tornou parte da minha vida. Muita gente
Muita gente pergunta, ai, você vai ser blogueira pra sempre? Eu falo, eu não sei. Enquanto o blog tiver visita, tiver dando uma grana e tiver me fazendo feliz, eu vou continuar escrevendo assim. E a minha ideia é continuar escrevendo pra público adolescente, mesmo que eu tenha, sei lá, 30 anos. Bom, gente, por hoje é só. Se vocês curtiram o vídeo, compartilha, mostra pra suas amigas, apresenta o blog. Se você não conhece o blog, clica aqui pra você acessar. E deixe nos comentários, ou do blog, ou aqui do YouTube, falando o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Você viu no blog, sei lá, um produto que eu passei, ou um batom, comenta e fala, Bruna, faz um vídeo e no vídeo fala sobre tal coisa, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem!